Bom dia a todo mundo, me ouvem? O que a gente vai fazer ao longo dessa área é chegar nas outras leis da termodinâmica, né? A gente vai discutir boa parte do tempo a segunda lei, vamos introduzir o conceito de entropia e discutir um pouco onde se usa esse conceito e o significado físico dele, que não é muito trivial. Mas para isso a gente precisa ainda de algumas ferramentas e alguns conceitos. Então, hoje a gente vai discutir o nosso cavalo de batalha aqui, que é o sistema mais simples, a nossa drosófila aqui da termodinâmica, que a gente usa basicamente para introduzir todos os conceitos e explicar todos os resultados da termodinâmica, né? Obviamente a termodinâmica não se restringe a gases, muito menos ao gás ideal, né? Mas a essa altura do campeonato não faz muito sentido a gente complicar o nosso sistema para entender a termodinâmica. Primeiro a gente entende a termodinâmica com o sistema mais simples possível, aí depois, né, numa segunda etapa, provavelmente num próximo curso mais avançado, se vocês precisarem, vocês vão estudar outros sistemas. Então hoje a gente vai discutir um pouco o gás ideal, que apareceu também implicitamente na aula passada, né? Na aula assíncrona, que vocês devem ter visto o vídeo, devem ter lido o material, como sempre fazem, né? Então, o que a gente discutiu lá na teoria cinética dos gases? Aquela aula de teoria cinética é uma das poucas exceções que a gente faz aqui ao discutir um sistema termodinâmico do ponto de vista microscópico, né? A termodinâmica, como a gente discutiu lá no início, ela é uma ciência autocontida. Ela se refere a sistemas macroscópicos e a propriedades macroscópicas. Ela não precisa fazer referência ou usar conceitos e resultados em relação à realidade microscópica desses sistemas. Então a termodinâmica ela pode, mas ela não precisa falar de átomos e moléculas. Então a gente lá na aula passada tinha uma exceção a essa regra, então a gente discutiu a microscopia desses sistemas. E uma das coisas que foram discutidas lá é que se eu pego um sistema, né, um gás contido numa caixa em equilíbrio, obviamente eu tenho um estado interno de agitação, as moléculas estão se movendo constantemente, o estado, né, eu entendo o estado como aquele conjunto de posições e velocidades que me dizem o né, um retrato instantâneo daquele sistema. Né? Como as moléculas estão se movendo, estão colidindo entre si, estão colidindo com as paredes, esse estado microscópico muda constantemente. Tá? Então, quando elas se chocam, elas podem mudar de velocidade, podem mudar de direção, sentido, obviamente de posição. Tá? Mas o fato de que microscopicamente as coisas estarem mudando constantemente, é interessante que isso não afeta o estado macroscópico, porque o estado macroscópico é aquele onde o sistema, além de ser descrito por um pequeno número de variáveis, né, pressão, volume e temperatura, pela própria definição de equilíbrio, essas quantidades elas são estacionárias. A pressão, o volume e a temperatura daquele gás não muda. Então, apesar de microscopicamente ele estar nesse estado de agitação molecular, macroscopicamente está tudo tranquilo. Bom, isso significa que existe uma distribuição de velocidades, né? Então, uma distribuição significa aquela informação que me diz qual a fração das moléculas tem uma determinada velocidade, qual a fração que tem outra velocidade. Isso para todas as velocidades possíveis,
né, que em módulo vai de 0 a, em princípio, infinito. Né? Obviamente, nenhuma molécula vai ter velocidade infinita, mas isso só quer dizer que eu não tenho um teto. Né? Eu posso ter um valor tão alto quanto as colisões ali, a energia do sistema permitir. Então, existe uma distribuição de velocidades que me diz, olha, eu tenho 10% das moléculas com velocidades entre 0 e 10 metros por segundo, 8% entre 10 e 15 metros por segundo, e assim por diante. Tá? Para cada fatia possível, né, porque a velocidade é uma variável contínua, para cada fatia que eu quiser pensar ali, eu vou ter uma fração dessas velocidades. Então, o que não muda por causa das colisões é a distribuição. Que molécula tem tal velocidade, isso está mudando. Mas essas colisões e mudanças na microscopia do sistema, elas acontecem de tal forma que, embora o estado mude, a distribuição seja em equilíbrio, né? Sempre a mesma. E o que a gente fez lá foi mostrar que essa distribuição, que é a distribuição de Maxwell, né, que ela tinha uma cara... Deixa eu só ver, eu vou desenhar, mas eu não sei se eu não tenho ela aqui. Não. Tá? Então, deixa eu desenhar. Então, a distribuição de Maxwell tinha uma cara assim, né? E isso aqui vai diminuindo. Isso aqui é o módulo da velocidade e aqui é a distribuição, né? Que me dá a probabilidade de ter esses valores. Então, a partir do conhecimento de como as velocidades das moléculas são distribuídas no sistema, a gente pôde calcular uma série de quantidades médias. Por exemplo, a velocidade quadrática média. A velocidade quadrática média é, eu pego o quadrado da velocidade e faço a média. Ou seja, eu pego a lista de todas as moléculas, somo a velocidade da primeira molécula ao quadrado com a velocidade da segunda ao quadrado, com a velocidade da terceira ao quadrado. Então, e depois divido pelo número de moléculas, isso me dá a média. Isso aqui é uma notação para a média do quadrado da velocidade. Então, obviamente, se eu fizer a média do vetor velocidade, isso aqui vai me dar 0, porque eu vou ter tantas moléculas indo para a direita quanto para a esquerda, na média, tantas indo para cima quanto para baixo, ou seja, o meu vetor velocidade ele vai estar igualmente distribuído em todos os ângulos aqui, e quando eu somar todos esses vetores, né, são muitas moléculas, estatisticamente isso aqui vai dar 0. Mas, quando a gente coloca só o Vzinho ali, a gente está pensando no módulo, né? Então, o módulo, se eu fizer agora, não mais a média do vetor, né? O vetor tem sinal, mas o módulo não tem. O módulo da velocidade é sempre positivo. Se eu agora pegar a velocidade da primeira molécula, somar com o módulo, né? Somar com o módulo da velocidade da segunda, e assim por diante, até acabar a lista e dividir pelo número de moléculas, eu tenho a média do módulo da velocidade, e isso aqui vai ser maior do que 0. Tá? Porque eu estou fazendo a média de coisas que são positivas. E eu posso fazer a média da quantidade que eu quiser. Por que é interessante fazer a média do quadrado da velocidade? Porque a gente vai estudar mais adiante que a energia cinética de um sistema, né, vocês sabem que a energia cinética associada então ao movimento delas é um meio de mv2, vocês estudaram isso lá na mecânica. Então, se eu quiser agora calcular a média para o sistema todo, eu tiro a média dos dois lados, 1 meio e m são constantes, aqui vai ficar a média do quadrado da velocidade. Então é importante saber informação sobre a velocidade, né, sobre a média do quadrado da velocidade, porque isso está ligado à energia cinética. Então, essa velocidade aqui
É interessante saber. Bom, essa quantidade não é exatamente uma velocidade, porque como eu estou elevando ao quadrado todas as velocidades, a unidade disso aqui vai ser metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, por isso eu tiro a raiz, porque agora a minha unidade fica metro por segundo, por exemplo, né, ou centímetro por hora, qualquer coisa assim. Mas então, como eu elevei ao quadrado a velocidade, eu tiro a raiz quadrada para ficar com as unidades de velocidade. E é isso aqui que a gente define como a velocidade quadrática média, né? Quadrática média, como o nome diz. E o que a gente então discutiu na aula passada é que essas quantidades, quando a gente calcula algumas médias, né? Por exemplo, essa média do quadrado aqui, é possível conectar. Então, porque como a gente tem informação sobre a distribuição, e a distribuição depende das quantidades macroscópicas, é possível conectar a informação sobre a microscopia do sistema, porque essa média aqui é uma média sobre as velocidades microscópicas, as velocidades de cada uma das moléculas. Quando a gente faz, então, o cálculo dessa média, a gente vê que do lado esquerdo eu tenho uma quantidade associada ao nível microscópico do sistema, enquanto aqui do lado direito a gente tem quantidades associadas ao nível macroscópico de descrição do meu sistema, né? Pressão ou temperatura. Então, esse é o resultado fundamental da teoria cinética dos gases, né? Que é permitir, né, ou prover uma interpretação física do significado dessas quantidades aqui, né? Da pressão, da temperatura em função das velocidades. Tá? Bom, essas equações aqui a gente pode ver que elas são consistentes com o que a gente conhece como a equação do gás ideal, né? Então, como a velocidade aqui quadrática média é a mesma, eu posso igualar essas duas equações, né? A raiz está nos dois, o 3 está aqui nas duas. Então, P dividido por ρ vai ser RT sobre M, né? Passei o ρ multiplicando aqui. Então, a pressão vai ser a densidade do meu gás vezes R, que é uma constante, T dividido por M. Esse M é a massa molar, é a massa que 1 mol do meu gás tem. E o que é a densidade? A densidade é a massa total. Então, se eu tiver N mols no meu sistema e cada um deles tem massa M, N vezes o M vai me dar a massa total. Tá? Então, M não é o número não é a massa das moléculas, mas é a massa de 1 mol. Por isso que eu multiplico só pelo número de mols. E aí eu divido pelo volume. Isso me dá massa total dividido pelo volume total é a densidade. Então eu substituo essa densidade aqui por Nm sobre V, e aí eu me livro do M, e isso é interessante porque se eu tiver um gás constituído por átomos diferentes, a massa molar de gases diferentes é diferente, né? Mas como o M cancelou, esse meu resultado é independente do tipo de gás. E o que sobra? Sobra o N, o R e o T, dividido por V. Então, a equação de estado, a gente já vai discutir um pouco mais o que significa, a equação que conecta pressão, volume e temperatura num gás ideal, ela não depende do tipo de gás, se esse gás é hidrogênio, hélio, gás carbônico, nada desse tipo. Tá? Bom, obviamente essa equação aqui, ela faz uma série de aproximações, a gente discutiu essas aproximações também na aula passada, né? Um gás onde as partículas são muito pequenininhas, elas são pontos, que não tem nenhuma interação química, não ocupam então o volume, e eu tenho um número muito grande dessas moléculas, né? Então, basicamente o que a gente está fazendo aqui, ao assumir aquelas condições lá da teoria cinética dos gases, é dizer que essas moléculas elas não interagem.
Tá? Então, não existem forças entre elas. Gases reais interagem. Né? Para começar, as moléculas não são pontos. Né? Se eu tenho dois pontos, como eles não ocupam espaço, né? Um ponto não ocupa espaço, qual é a chance deles colidirem? A chance é zero, porque eles teriam que estar exatamente na mesma posição, com infinitas casas decimais, porque são pontos. Se eu tenho bolas, né, essa colisão ela tem uma alta probabilidade de ocorrer, porque como eu ocupo um volume finito aqui, basta que elas, né, elas não precisam estar exatamente na mesma linha, elas têm que estar aqui a pelo menos um diâmetro de diferença que elas colidem. Elas não precisam nem encostar. Se existe algum tipo de força entre elas, imagine que vocês joguem dois ímãs, um em direção ao outro. Né? Eles não precisam colidir. Quando eles chegarem próximos um do outro, vamos supor que é o lado né, repulsivo ali, eles não possam girar, eles vão se afastar. Então esse processo aqui a gente pode até chamar de colisão, mesmo que eles não batam um no outro. Eles sentem a força um do outro e isso desvia a trajetória. Aqui a gente está supondo que isso não acontece. Né? Num gás ideal, a gente elimina todas as possíveis interações entre as moléculas. A gente vai discutir isso mais daqui a pouco. Então, embora seja verdade que a equação de gás ideal, né, o nome já diz, é um gás idealizado. Todas as complicações a gente jogou para baixo do tapete aqui. Né? A gente simplificou o nosso modelo o máximo possível. Embora seja verdade que os gases reais não sejam bem representados sempre por gases ideais, a gente sempre pode achar condições para que as interações entre as moléculas não sejam importantes. Se eu pegar qualquer gás real e diluir ele o suficiente, as propriedades que a gente mede com esse gás vão cada vez se aproximar mais das propriedades de um gás ideal. Ou seja, todos os gases reais se comportam como gases ideais quando eles forem suficientemente diluídos. Né? Por quê? Porque daí a densidade de partículas vai ser tão baixa, as moléculas, a maior parte do tempo vão estar tão longe uma da outra que elas não se veem. Né? Elas sumiram aqui da região da câmera. Tá? Claro que se a densidade agora aumenta e elas começam a ficar próximas uma da outra, a probabilidade de interação aumenta. Tá? Bom, essa equação aqui que conecta, então, as três variáveis, né, pressão, temperatura e volume de um gás, também me diz que eu não preciso das três. Né? Basta conhecer duas, essa equação me dá a terceira. Se eu quiser verificar a consistência dessa expressão, eu posso fazer experimentos controlados, né, onde, por exemplo, eu fixo uma das três variáveis e testo a dependência das outras duas. Se eu deixo tudo variar, complica, mas se a gente fixa uma, então, por exemplo, aqui no experimento de Boyle-Mariotte, que eu tenho um sistema a temperatura constante, então eu posso mergulhar esse meu caninho aqui com mercúrio dentro num banho, né? Por exemplo, eu posso fazer isso aqui dentro de um balde onde eu tenho água e gelo, né? Então eu sei que a temperatura ali vai estar bem próxima do 0 Celsius e faço todo o meu experimento a essa temperatura. Qualquer mudança de temperatura aqui no mercúrio, como ele está embebido nessa água a zero, ele vai acabar tendo a mesma temperatura da água. Aí a gente confina um pequeno volume de ar aqui na ponta desse tubo e, né, ele é aberto aqui, então eu tenho pressão atmosférica mais a pressão desse pedaço de altura H aqui da minha coluna de mercúrio. Então eu sei que a pressão aqui nessa outra ponta aqui,
né, onde está o ar, é a soma dessas duas. A pressão vai ser P0, a pressão atmosférica, que eu posso medir com um barômetro, mais o ρgH aqui da coluna de mercúrio. E aí eu posso ir, né, mexendo nessa altura H, ou seja, mudando a pressão aqui no ar, e vejo que se eu aumento a altura dessa coluna, se eu aumento H, eu diminuo o volume do ar. E vice-versa. Se eu diminuo H, eu diminuo a pressão, esse ar consegue se expandir um pouco. Ou seja, a gente consegue experimentalmente verificar que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, o volume diminui. Se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Exatamente a relação que eu tenho entre pressão e volume aqui na equação de estado. Outro conjunto de experimentos, né, do Charles e do Gay-Lussac, é um que agora eu fixo a pressão, né, lembrem de novo, eu sempre tenho que manter uma das variáveis fixas, e aí eu testo a dependência entre temperatura e volume, tá? Ou entre volume e temperatura. Então, a equação de estado aqui me prevê que volume e temperatura vão ser proporcionais. Então, posso, por exemplo, pegar um balãozinho, né, que tem um certo volume, e aí eu posso submergir ele num líquido aqui que está numa temperatura mais alta, e vejo que quando ele entrar em equilíbrio, ou seja, quando o gás aqui dentro atingir a mesma temperatura do líquido, ele vai aumentar de volume, então eu vou ter uma expansão. Então, aumento a temperatura do gás, aumento o volume. Se eu agora jogo esse balão dentro do freezer, ele vai murchar, né? Então, o sistema vai perder energia, as moléculas vão bater com menor velocidade nas paredes do balão, vai diminuir a pressão, e a pressão interna não vai conseguir mais sustentar a borracha tão esticada quanto estava, e o balão murcha. Então, diminuo a temperatura, diminuo o volume do gás. Exatamente a informação que está contida aqui na equação de estado, tá? Então, essas experiências aqui só, né, a gente comenta para mostrar a consistência, né, com o experimento da equação de estado. Eu posso ter outras equações de estado, né? A equação de estado do gás ideal é a mais simples possível, né? A gente normalmente escreve, quando eu tenho um conjunto, vocês devem ter visto isso lá em geometria analítica, álgebra linear, quando vocês têm um conjunto de variáveis que são dependentes, né, vocês conseguem escrever isso como uma equação. Imagine que vocês têm o x1, x2, x3 e essas três variáveis são dependentes. Isso significa que existe uma equação do tipo A1x1 mais A2x2 mais A3x3 igual a zero. O que significa isso? Significa que eu posso isolar qualquer uma dessas quantidades, o x1, o x2 ou o x3, e escrever essa quantidade em função das outras duas. É isso que significa dependência. Quando existe uma conexão que amarra algumas quantidades, eu não posso mexer nessas três quantidades de forma independente, porque senão eu não tenho como satisfazer essa equação. Esse é o caso, por exemplo, da equação que a gente acabou de discutir, PV igual a nRT. Então, para escrever dessa forma aqui, eu jogo todos os termos para o lado esquerdo, né? Então eu tenho que PV menos nRT igual a zero, tá? Então isso aqui é só uma maneira compacta de escrever a relação de dependência. Isso aqui então significa que existe uma função de pressão, volume e temperatura, tá? É isso que está implícito nessa equação. Só passando isso aqui de um lado para o outro. Então, obviamente, se eu troco a pressão e o volume do gás, por causa dessa equação, isso me diz qual é a temperatura dele. Tá? Não tenho como mexer em P, EV e T ao mesmo tempo,
tá? Eu tenho que obedecer essa equação. Então, essa aqui não é a única equação de estado possível. A gente tem várias equações que são bastante simples. A equação de estado do gás ideal é uma. Outra equação, que é essa que está escrita aqui. Então, aqui está escrita nessa forma, eu só passei tudo por um lado aqui. Essa equação aqui é o seguinte, isso aqui é nRT sobre V. Tá? Isso aqui seria a equação do gás ideal. O que o Van der Waals fez? Ele disse, bom, a equação de gás ideal, ela não pode descrever meus gases reais, por exemplo, porque eu sei que se eu pegar qualquer gás e diminuir a temperatura o suficiente, ele muda de fase, ele vira um fluido. Né? Ou se eu aumentar a pressão o suficiente, ele muda de fase. O gás ideal não faz isso. Vocês podem comprimir, diminuir o volume dele o quanto vocês quiserem, ele vai sempre ser um gás. Tá? Por quê? Porque faltam alguns ingredientes nessa equação. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, bom, se o gás realmente é feito de pontos, eu posso aplicar uma pressão infinita sobre ele, né? E comprimir ele ao menor volume possível. Na equação de estado de gás ideal, eu vejo que para obter uma pressão infinita aqui do lado esquerdo, eu preciso fazer com que o volume vá a zero. Ou, dito de outra maneira, se eu aplicar uma pressão infinita, eu consigo fazer o volume atingir zero. E claro, eu posso fazer isso porque são pontos. Pontos não ocupam volume no espaço, eu posso botar todos eles num volume que vai a zero. Bom, mas se eu comprimir, se eu conseguir aplicar uma pressão infinita num gás real, como esse gás, né, a gente pode pensar que as moléculas ocupam um certo espaço, a gente pode pensar, não é bem assim, mas a gente pode pensar que são bolinhas. Se vocês comprimirem ali o saco de bolinhas de gude de vocês veem que tem um volume mínimo, né? Não tem como passar dele. Então, mesmo se eu aplicar uma pressão infinita, eu vou atingir o volume que corresponde àquele estado onde todas as bolinhas estão em contato. Então, a primeira correção que a gente pode fazer aqui é, vou levar em conta o volume que um mol ocupa, chamar de Bzinho, né? E se eu tiver N mols aqui no meu sistema, esse aqui vai ser o volume mínimo que o sistema vai ocupar. Então, quando eu aplicar uma pressão infinita, o zero que vai aparecer aqui no denominador é quando o volume do meu gás for aquele volume mínimo, todas as bolinhas encostadas uma na outra, e aí me dá esse volume aqui. Bom, isso aqui já é uma melhoria em cima do gás ideal. Ainda não é suficiente. Esse gás aqui, que é conhecido como gás de Tonks, né, ele ainda não tem uma transição de fase. Então, para o Van der Waals não era bom o suficiente. Qual é o ingrediente fundamental para um gás poder se liquefazer, para ele virar líquido? É as moléculas interagirem. Tá? Então, o gás ideal, que é um gás onde não existe interação entre as moléculas, ele nunca vai virar líquido. Então, as moléculas, elas exercem uma força de atração entre umas em relação às outras. Então, qual é o efeito que isso tem? Imagina que vocês estão olhando aquelas moléculas que vão bater, né? Imaginem que aqui o meu slide é a caixa onde está o gás, e eu tenho aqui uma molécula que está indo na direção da parede e vai colidir. A pressão que o gás exerce nas paredes é um efeito dessas colisões. Né? Então, cada vez que uma molécula se choca aqui, ela exerce uma força nessa parede. Como são muitas moléculas, o número de choques é muito grande em cada intervalo de tempo. Tá? Mas o que acontece agora se as moléculas se atraem? Significa que todas as moléculas que estão aqui
né, no meio do sistema vão atrair essa minha molécula com... Então essa aqui vai atrair, essa aqui vai atrair, aquela lá vai atrair e assim por diante. Como essa aqui está perto da parede, vão ter poucas moléculas do lado de cá puxando ela para a direita. A maior parte das moléculas vai estar para o lado esquerdo. Então, vai ter uma força resultante aqui que vai apontar para a esquerda. O que essa força resultante, então, faz? Ela diminui a... Deixa eu voltar aqui para a cor. Ela diminui a velocidade com que a molécula está aqui se dirigindo para a parede. Tá? Então, a força resultante aqui aponta para a esquerda. A força que essa molécula faria quando ela se chocar aqui, agora vai ser menor. Então, quando eu introduzo interações entre as moléculas, isso faz com que a pressão do gás diminua. Então, o que o Van der Waals fez foi introduzir esse outro termo aqui, que diminui a minha pressão. Tá? A gente vai discutir o gás de Van der Waals um pouquinho melhor no finalzinho dessa área, mas essa é a ideia. Tá? Então, o Van der Waals tem dois ingredientes. Primeiro, considerar o volume finito das moléculas e segundo, e mais importante, a atração entre elas. Então, quando esse Azinho e o Bzinho são zero, eu caio de novo no gás ideal. Então, o Van der Waals é uma generalização do gás ideal. Ele ainda não é uma boa equação de estado para descrever os gases reais, porque ela ainda é muito simplificada. Os gases reais são mais complicados ainda do que esse modelo simples, tá? Mas pelo menos a gente já tem alguns novos ingredientes que vão fazer com que uma série de novos fenômenos possam ser estudados, tá? Mas aqui a gente está só usando, por enquanto, como exemplo de equações de estado. Só para vocês não acharem que tudo é gás ideal, tá? Então, quando a gente estiver estudando a maior parte dos conteúdos aqui, a gente vai usar o gás ideal porque ele é o mais simples. Tá? Não tem por que complicar no sistema, a menos que a gente queira estudar um comportamento que o gás ideal não tenha. Daí a gente pode discutir o que acontece com o gás de Van der Waals. Tá? Bom, então agora que a gente já tem a equação que descreve o nosso gás ideal, a gente precisa ainda dar mais propriedades dele. E uma dessas propriedades que nos interessam é a energia interna desse gás. Né? Quando a gente discutiu lá a primeira lei da termodinâmica, a energia do sistema é uma das propriedades macroscópicas fundamentais, né, importantes. Então a gente precisa saber, para um gás ideal, do que depende essa energia interna. Então a gente vai usar a letra U para a energia interna. A gente sabe que um gás ele pode ser descrito por três variáveis macroscópicas: pressão, volume e temperatura. Tá? Então a gente poderia, em princípio, dizer que a energia interna é função dessas três variáveis. A equação de estado, ela já nos garante que eu não preciso conhecer as três, porque se eu souber duas, a terceira está automaticamente determinada, então eu posso eliminar aqui, vou então apagar uma das três. Então, para qualquer gás, essa aqui é a expressão geral. A gente sempre pode ter a função energia desse gás dependente de duas variáveis. Né? Aqui eu estou escolhendo volume e temperatura. O gás ideal ele é mais simples ainda, porque ele não depende de duas, ele depende só de uma, ele depende só da temperatura. Tá? Por quê? Porque como o gás, a gente vai discutir isso, mas então, em resumo, o que a gente vai descobrir é o seguinte: as moléculas que compõem um gás ideal, elas não interagem. Tá? Ou seja, não existem forças entre elas. Se não existem forças,
não existem energias potenciais. A única energia que compõe um gás ideal é a energia cinética das moléculas. Em princípio, poderia ter as duas, né? Uma energia potencial e uma energia cinética. Gás ideal, por simplificação, né, a gente está assumindo isso, não tem forças, se não tem forças, não tem energia potencial. Então, toda a energia de um gás ideal está na sua energia cinética. Quando eu tenho uma energia potencial, essa energia potencial normalmente está associada à configuração do sistema. Quando vocês estudaram lá energia potencial gravitacional, então a configuração que me permitia calcular a energia potencial gravitacional era saber onde é que estava o chão e onde é que estava a minha caixinha, sei lá, por exemplo, 2 metros do chão. Então essa configuração que me dava a posição relativa da Terra e do meu objeto permitia calcular a energia potencial gravitacional entre as duas. Ou se eu pegasse um sistema massa-mola, né, para saber a energia potencial armazenada da mola, o meio de kx2, eu precisava saber quanto a minha mola estava esticada, a que distância a minha caixinha presa na mola estava do ponto de equilíbrio, que é, no caso, o x. Então, energias potenciais, elas estão associadas a configurações do sistema. Eu bato uma foto, vejo onde é que está cada molécula, e aí eu sei, dada a distância entre essas moléculas, eu sei qual é a energia potencial. Bom, a energia potencial, ela depende do volume, porque se eu pegar o mesmo sistema e mudar o volume, eu vou mudar a distância entre as moléculas. Como a energia potencial depende da distância e a distância depende do volume, a energia potencial depende do volume. Quando eu jogo fora num gás ideal a energia potencial, isso é a mesma coisa que dizer que eu estou jogando fora a dependência no volume dessa energia potencial. Tá? Então, a única coisa que vai sobrar, o que a gente vai ver agora, é que a energia de um gás ideal, né, ou que a gente chama de energia interna desse gás, vai ser função não de duas, mas de uma única variável. Né? Vai ser função só da temperatura. Então, como é que a gente vê isso? Então, a energia cinética, vamos pensar para iniciar que o nosso gás ele é monoatômico, tá? A minha molécula ela tem um único átomo. Depois a gente vê o que muda quando eu tiver moléculas com mais de um átomo. Então a gente acabou de ver que a única coisa que esse átomo pode estar fazendo é se deslocando com velocidade v, e aí ele vai ter uma energia cinética que vai ser 1 meio de mv2. Bom, a gente tem um conjunto enorme de moléculas, cada uma com a sua velocidade, e essas velocidades estão distribuídas, como a gente comentou lá no início da aula. Então, o que a gente quer, a informação que a gente quer aqui não é a energia cinética dessa molécula, mas eu quero pegar e somar a energia cinética da primeira com a energia cinética da segunda com a terceira, ou seja, o que me interessa aqui é a energia cinética média de cada molécula. Tá? Então, se eu somar as energias cinéticas de cada uma e dividir pelo número de moléculas, eu tenho a energia cinética associada à translação, né? Porque o único movimento que uma molécula monoatômica, que é um ponto, pode ter, é associada à translação dela. Então, essa nossa molécula tem uma massinha m, então a energia cinética vai ser 1 meio de mv2, mas de novo, eu estou falando da energia cinética média, então eu tiro a média dos dois lados, aqui a média da energia cinética, e aqui fica a média da energia ao quadrado. Tá? A gente comentou na aula passada que essa quantidade aqui, ela é diferente dessa quantidade aqui. Tá? A média do quadrado não é a mesma coisa que o quadrado da média. Isso vocês até se já fizeram lá, sei lá, probabilidade estatística, vocês sabem que
de fato, a diferença entre essas duas quantidades, né, me dá a largura de uma distribuição, me dá a... Vocês podem pensar, num laboratório, se eu quero calcular o erro associado à medição de uma quantidade, eu calculo a diferença dessas duas quantidades. Isso é o meu desvio padrão. Tá? O desvio padrão não é necessariamente zero, que significa que o quadrado da média ou a média do quadrado não são coisas iguais. Então, eu tirei a média aqui dos dois lados. Aqui desse lado aparece a minha velocidade quadrática média. E aí a gente usa o resultado lá da teoria cinética, né, de que a velocidade quadrática média, né, ao quadrado é esse 3np sobre ρ. Aqui agora eu vou me livrar de novo dessa densidade, só como aqui a gente não está falando de mol, a gente está falando da massa da molécula, eu vou escrever a densidade do meu gás, vai ser o número de moléculas, tá? Que é o que está ali em cima, tá? Então, número de moléculas vezes a massa de cada uma dessas moléculas. Então, se eu multiplico a massa que uma molécula tem pelo número de moléculas que eu tenho a massa total. Divido isso aqui pelo volume, eu tenho a densidade. Então, eu troco esse ρ por isso, N molécula vezes M dividido por V, e aí o Mzinho que estava aqui desaparece. Tá? E aí eu chego na minha expressão. Aqui eu usei de novo, né, esse V passou para cima, ficou P vezes V, que eu troquei por nRT. Então aqui aparece que a energia cinética média vai ser 3 meios de nRT por molécula. Então eu passo esse N molécula. Então isso aqui é a energia cinética de uma molécula. Se eu multiplico dos dois lados pelo número de moléculas, tá? Ou seja, se eu passo isso aqui para o lado esquerdo, eu tenho a energia total do meu sistema. Se uma molécula tem essa energia aqui, se eu multiplico pelo número de moléculas, eu tenho a energia total do meu sistema, que é o que a gente queria calcular. A energia interna do meu gás, a energia total do sistema. Então, a contribuição de cada molécula vezes o número de moléculas que eu tenho. Então, isso aqui me dá a expressão que eu queria, né? A energia interna de um gás ideal, que só depende da temperatura, vai ser 3 meios nRT. Então aqui, de novo, a gente está falando de um gás ideal monoatômico. Né? O que acontece quando a gente passa para gases que não são mais monoatômicos? Vai mudar essa contribuição. Por quê? Porque agora, quando eu tenho um gás com mais de uma molécula, a energia cinética não é mais isso aqui. Tá? Isso aqui valia para uma molécula de um átomo, porque quando eu tenho um átomo, uma única bolinha, a única coisa que eu posso fazer é translação. Tá? Mas agora, se eu tenho uma molécula diatômica, tá? As nossas moléculas aqui a gente vai assumir que elas são rígidas, significa que a distância aqui é constante. Então eu tenho um bastão sem massa e em cada ponta desse bastão eu colo um dos meus átomos. Isso aqui é a nossa imagem simplificada do que seria uma molécula diatômica. Bom, obviamente esse sistema aqui pode transladar, então eu vou ter uma energia de translação, mas isso aqui também pode, mesmo que não tivesse translação, eu poderia ter rotação. Então a minha energia cinética não está mais limitada a ser uma translação, agora eu vou ter outras contribuições para a minha energia, então a minha energia cinética vai ter mais termos. Quando eu somar esses outros termos, eu vou mudar esse númerozinho aqui na frente. Tá? Essa é a essência do que a gente conhece como teorema da equipartição. Então, a gente pode pensar aqui, esse 3, tá? Quando eu tenho aqui a velocidade quadrada, esse V2, se vocês pensam na velocidade como
uma quantidade vetorial, isso aqui é a componente x da velocidade ao quadrado mais a componente y da velocidade ao quadrado mais a componente z da velocidade ao quadrado, tá? Então a gente pode pensar que esse 3 que aparece na energia interna tem uma contribuição para cada um desses termos quadráticos. A molécula monoatômica, num espaço tridimensional, ela pode se mover na direção x, com velocidade vx, na direção y, com velocidade vy, e na direção z, com velocidade vz. Então a gente diz que ela tem 3 graus de liberdade. Tá? Ela tem liberdade de se mover de forma independente nessas 3 direções. De forma equivalente, a gente pode dizer que para localizar uma molécula monoatômica, eu preciso de 3 números. Então, para dizer em que posição a molécula está, eu preciso dizer x, y e z. De novo, isso é um sinal de que o número de graus de liberdade é 3. Quando agora eu tiver outras formas de movimento na minha molécula, como na molécula diatômica ali, eu vou ter outros graus de liberdade. O que então o teorema da equipartição me diz é o seguinte: para cada mol, né, esse N aqui, para cada mol e cada grau de liberdade que eu tiver no sistema, eu vou ter na energia uma contribuição que vai ser 1/2 de RT. Então, na molécula monoatômica, eu tenho 3 graus de liberdade. Então, os N mols vão ter 3 vezes RT sobre 2, porque são 3 graus de liberdade, a sua energia, vezes o N, porque é o número de mols. Né? Então, cada grau de liberdade tem uma contribuição de RT sobre 2. Então, moléculas mais complicadas, se elas tiverem não 3 como essa, mas F graus de liberdade, o que o teorema da equipartição está me dizendo é que a energia vai ser dada por F para cada mol, vezes RT sobre 2. Então, cada grau de liberdade me dá uma contribuição de RT sobre 2. Como são F, eu tenho F vezes RT sobre 2 para cada mol. Então, eu multiplico pelo N. Então, essa aqui é a expressão definitiva para a energia do nosso gás ideal. Aqui a gente está, então, generalizando não só para uma molécula monoatômica, mas para qualquer tipo de molécula. A gente já discutiu que a molécula monoatômica tem 3 graus de liberdade. Nos falta discutir quantos são os graus de liberdade das outras, né? Bom, o que acontece se vocês pegam uma molécula que tem 2 átomos? Né? Aqui tem a figurinha. Então, cada um desses 2 átomos, se eles estão separados, eles podem se deslocar na direção dos 3 eixos de forma independente. Né? Uma molécula se desloca aqui, a outra molécula se desloca aqui. Eu tenho 3 graus de liberdade nessa aqui, 3 graus de liberdade nessa aqui. Então, 2 moléculas separadas, juntas, né, mas ainda não amarradas, elas teriam 6 graus de liberdade. O que acontece quando eu ligo essas 2 moléculas? Existe um vínculo agora entre as duas. Vocês podem pensar que esse vínculo me diz que se eu calcular a distância entre a molécula 1 e a 2, né, como é que a gente calcula a distância? Eu pego o x de cada uma, x1 menos x2 ao quadrado. Pego o y de cada uma, y1 menos y2 ao quadrado. E pego o z de cada uma, z1 menos z2 ao quadrado. Somo tudo, tiro a raiz, isso me dá a distância. Como a molécula é rígida, essa distância é fixa, é conhecida. Então, eu começo com 6 graus de liberdade, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Mas a equação da distância amarra esses 2 conjuntos de coordenadas, porque a distância é fixa. Então, quando as moléculas estão amarradas ali
na molécula diatômica, elas não têm a mesma liberdade que elas teriam se elas fossem independentes, porque elas poderiam mudar essa distância. Então, aqueles 6 graus de liberdade que eu tenho quando elas são independentes, agora são 5. Por que diminui um só? Porque essas 6 variáveis, se eu pego a equação da distância, essa equação aparece x1, y1, z1 e aparece x2, y2, z2. Eu posso pegar qualquer uma dessas 6 variáveis e isolar. Então, a equação da distância me diz que uma delas pode ser escrita em função das outras. Elas não são independentes. Tá? Então, eu não preciso conhecer as 6, basta conhecer 5. Porque se eu sei a distância entre as moléculas, a sexta está fixada por essa equação. Tá? Então, isso diminui 1 grau de liberdade. Então, moléculas diatômicas, o número de graus de liberdade seria 6 menos 1, que é 5. Outra maneira de pensar isso. Então, quantos números vocês precisam para localizar a molécula 1? Vocês precisam de 3 números. x1, y1, z1. Se vocês sabem exatamente onde está a molécula 1, então essa aqui está fixa no espaço, aonde que a molécula 2 pode estar? Bom, se o 1 aqui, esse ponto está fixo, a 2 tem liberdade de girar em cima desse ponto aqui. Tá? Mas ela vai girar aqui só em cima dessa casca esférica, né? Onde o raio é o bastãozinho azul. Então, se eu conheço a posição da 1, e para isso eu preciso de 3 números, o movimento da 2 agora ele é bidimensional, ele está restrito à superfície dessa esfera. E para localizar o ponto 2 em cima dessa esfera, eu não preciso de 3, eu só preciso de 2 números. Sei lá, latitude e longitude. Tá? Então, se eu sei a posição da primeira, eu sei os 3 números que localizam ela, eu só preciso de 2 números para localizar a segunda. De novo, eu tenho 5 graus de liberdade. Se eu tiver agora 3 moléculas, tá? Então agora eu tenho aqui uma... Vamos dizer que essa aqui faz parte da minha molécula, então agora eu conecto, né? Não estou mais falando disso aqui, agora eu tenho moléculas triatômicas. De novo, são moléculas rígidas, então todas essas distâncias são fixas. Quantos números eu preciso para localizar essa molécula no espaço? Eu preciso de 3 números para dizer onde uma delas, a posição está, né? Pode ser qualquer uma delas. Se eu sei onde é que está essa primeira, para localizar aqui a molécula 2, eu só preciso de 2 números, como a gente acabou de ver. Se eu sei onde é que a 1 e a 2 estão, o que a 3 pode fazer? Se essas distâncias aqui são fixas, a única coisa que a 3 pode fazer é girar, né? Aqui eu tenho esse eixo. E a 3 pode aqui, então, girar ao redor desse eixo. Para localizar uma partícula que gira ao redor aqui desse círculo, eu só preciso de um ângulo. Então, eu preciso de 3 números para localizar a primeira, 2 números para localizar a segunda e um único número para localizar a terceira. Então, eu agora, para moléculas triatômicas, né, eu tenho 6 graus de liberdade. E o que acontece se eu agora conectar mais uma molécula? Né? Então, agora, moléculas rígidas, essas distâncias aqui são fixas. Vamos lá. 3 números para localizar a primeira. Tá? Essa aqui pode se mover nas 3 direções. Depois que essa aqui está... Eu sei onde ela está, essa aqui pode se deslocar em 2 direções aqui, então 2 graus de liberdade. Depois que eu sei onde essas duas estão, essa aqui tem um movimento que é só no círculo aqui, um único grau de liberdade. Mas depois que eu sei aonde estão essas 3 moléculas, essa aqui só pode estar aqui, porque essas distâncias são rígidas, são fixas, tá? Então, quando eu pego uma molécula triatômica e acrescento mais átomos, passo para uma molécula poliatômica, tá? Aqui está errado, né? Aqui
sei lá, que tinha que ser, por exemplo, H2O. Tá? Mais átomos na minha molécula não aumentam o número de graus de liberdade. A última que contribuiu aqui para o número de graus de liberdade foi a terceira. Tá? Então, eu tenho três possibilidades: moléculas monatômicas F3, diatômicas F5, tá? Aqui vocês têm a molécula de hidrogênio tem 2 átomos, a molécula de oxigênio tem 2 átomos, monóxido de carbono também tem 2 átomos. Todas essas aqui têm 2 átomos. Aqui eu tenho 2 exemplos de moléculas que tem 3 átomos, mas eu poderia ter, né, metano, qualquer outro gás desses com nome feio aí da química, mas com muito mais átomos, cai nessa classe de poliatômicas. E aqui o F é 6. Então, se eu sei o tipo de molécula, eu venho aqui, coloco o F aqui e acho a energia interna do gás ideal. O que a gente faz com essa energia aqui? Bom, a gente pode agora começar a estudar processos. Então, a energia, como a gente sabe, é uma equação de estado. Se eu sei a temperatura do estado, eu sei qual é a energia do sistema. Não importa como eu mudo para um outro estado, basta saber qual é a temperatura desse novo estado que eu sei a variação de energia. Vamos pensar agora que eu faço esse processo aqui. Tá? Eu tenho um gás ideal na temperatura T e agora eu aumento a temperatura dele para T mais ΔT. Então a variação de temperatura é ΔT. Bom, claro que se a energia é dada por FnRT sobre 2. Tá? Aqui eu agora não estou falando qual é o tipo de gás, quando eu souber eu ponho aqui. Se eu agora mudei o estado, eu tenho uma variação de energia e esse T aqui fica um ΔT, como eu escrevi aqui, ΔU, tudo igual ΔT. Vamos ver o que a primeira lei da termodinâmica me fala sobre esse processo. Eu fiz aqui um processo a volume constante, então eu subo verticalmente, né, o volume aqui é fixo, e passo dessa isoterma, temperatura T, para essa outra isoterma. Então, uma isoterma é uma função, né? A gente sabe que isso, a gente está falando de gás ideal. Então, a equação de estado, que é nRT sobre V, se no meu processo a temperatura é constante, todo o numerador aqui é constante. E aí eu tenho uma função do tipo 1 sobre x, que tem essa cara aqui. Eu mudo a temperatura, eu mudo a isoterma. Quanto mais alta for a temperatura, mais alta aqui no gráfico está a minha isoterma. Então desenhei em vermelho a temperatura mais alta, em azul a temperatura mais baixa. Tem agora um processo feito a volume constante, passando dessa isoterma para essa isoterma. Então eu aplico a primeira lei da termodinâmica. A variação de energia, né, é calor menos o trabalho. Bom, num processo a volume constante, o calor vai ser o número de mols, o calor específico aqui, a volume constante, o calor específico a gente precisa especificar qual é o tipo de processo, vezes o ΔT. Como o processo é vertical, não tem área embaixo dessa curva, não tenho trabalho. Então, da primeira lei da termodinâmica, eu tenho que a variação de energia vai ser NCV ΔT. Bom, eu tenho agora duas expressões para ΔU. Essa que veio da primeira lei da termodinâmica e essa aqui que a gente obteve para um gás ideal. Então eu posso comparar essas duas equações, posso igualar as duas. Então o que está em vermelho aqui é tudo que eu não corto, eu corto aqui o N e o ΔT. Então eu obtenho a expressão do calor específico a volume constante para um gás ideal. O CV vai ser F meios de R. Tá? Qualquer gás ideal, basta saber o F, eu tenho o CV. E o CV eu posso lá fazer um experimento, medir, e a gente vê que para alguns gases a concordância é bastante boa, né? Então se eu pego o hélio e o argônio, que são gases nobres que interagem pouco e são monoatômicos, F igual a 3, se eu coloco o valor de R aqui com F igual a 3, eu acho 12,5.
E se eu pego um experimento aqui, está bem próximo, né? Então a concordância é boa. Pego agora outras moléculas aqui diatômicas, então F igual a 5 nessa expressão, o resultado aqui dessa expressão é 20,8. De novo, o resultado começa a ser bastante bom. As coisas começam a piorar aqui quando eu pego moléculas mais complicadas, onde o F é 6, como a gente acabou de ver. A previsão aqui seria 25 e o experimento dá um pouco mais. Ou seja, tem coisas aqui que a gente não está levando em conta nessa aproximação. Bom, tem várias aproximações, né? Uma delas ali é que as moléculas são rígidas. Elas na prática não são, né? Se elas não são rígidas, elas podem oscilar. Se elas podem oscilar, eu vou ter energia potencial elástica, vou ter outra energia cinética desse movimento, vou ter mais termos quadráticos aqui na minha energia, aquelas contribuições lá do teorema da equipartição vão aparecer mais, né? Então vai mudar aqui a energia. Mas vamos deixar essas complicações de lado, né? Então a gente só tem que lembrar que essa expressão do calor específico a volume constante ela vale para gases ideais, e como tudo que vale para gases ideais, quando a gente vai para os gases reais, eu tenho que tomar cuidado porque as coisas podem mudar, tá? Bom, então a outra conclusão aqui, e essa aqui tem uma sutileza, então presta atenção, que é o seguinte: como essa expressão aqui me diz que o ΔU é NCV ΔT, você tem que tomar muito cuidado com esse CV aqui. A gente sabe que a diferença de energia de um gás, né, ou de qualquer sistema como a energia é uma variável de estado, essa diferença de energia não depende do processo, tá? Então, quando eu digo que o ΔU de um gás ideal é NCV ΔT, eu não estou dizendo que essa expressão aqui só vale quando o processo é volume constante. Essa expressão aqui, ela sempre vale para o gás ideal. O que esse CV faz aqui? Bom, esse CV aparece como uma propriedade do gás. Esse CV aparece porque ele é F meios de R. É simplesmente para dizer que se o gás for monatômico, eu troco isso aqui por 3 meios de R. Se for diatômico, eu troco por 5 meios de R. Se for poliatômico, eu troco por 6 meios de R, ou 3R. Tá? Só isso. Mas não me fala nada sobre o tipo de processo. Tanto é que se eu considerar agora um processo feito com pressão constante, tá? E olhar agora aqui a primeira lei da termodinâmica, ΔU é Q menos W, no lugar do ΔU eu vou de novo colocar NCV ΔT, mesmo que o nosso processo agora seja a pressão constante. De novo, o CV que aparece no ΔU aqui, né, ele não é uma indicação do processo como é no caso do calor. Na fórmula do calor, onde eu tenho também NCV ΔT, esse CV está indicando o tipo de processo, porque o calor depende do processo. Tanto que agora, quando eu for analisar o processo a pressão constante, na fórmula do calor aparece CP, porque depende do processo, mas na fórmula do ΔU, aqui na primeira lei da termodinâmica, continua aparecendo CV, porque não depende do processo, aparece aqui como uma propriedade do sistema. Tá? Então nunca, num problema, quando for calcular ΔU, e o problema for um processo como esse, a pressão constante nunca vai ser NCP ΔT para a diferença de energia. Vai ser para o calor, mas não para a diferença de energia. Energia é uma variável de estado, não depende do processo, né, qualquer que seja o processo. Notem que nos dois exemplos, né, aqui eu estou indo da isoterma de temperatura T para a isoterma T mais ΔT, e é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Eu estou indo da mesma isoterma para aquela mesma isoterma, da azul para a vermelha. Eu só termino em pontos diferentes. Né? Se eu viesse daqui para cá, né, eu ainda estaria indo da azul para a vermelha, eu estou indo
né, o ΔT é o mesmo nesses dois processos. Então, para a energia, o ΔU é o mesmo. Não importa o processo que eu tô fazendo aqui. Muda para o calor, mas não para a energia. Então, se eu coloco essas informações todas na primeira lei da termodinâmica, ao invés do ΔU, eu coloco NCV ΔT. E ao invés do calor, eu coloco NCP ΔT. E lembrando, né, que o trabalho, quando o processo é feito aqui a pressão constante, ele vai ser a área aqui desse retângulo, que vai ser a altura, P, vezes a base. Eu fui do volume V para o volume V mais ΔV, então a base é ΔV. Tá? Então o trabalho é P ΔV aqui. Bom, quando eu pego a equação de estado, PV igual a nRT, se vocês pensam na diferencial, né, se eu diferencio essa equação dos dois lados, né, o que eu tenho? Eu tenho P dV mais V dP. Né? A diferencial de um produto segue as mesmas regras da derivada do produto. Primeiro vezes a derivada ou a diferencial do segundo, mais o segundo vezes a diferencial ou a derivada do primeiro. E do lado de cá, N é constante, R é constante, a única coisa que eu posso diferenciar é temperatura, aparece dt. Tá? Bom, aqui eu não estou diferenciando, então ao invés de pegar Dzinho, eu pego delta. Pressão constante. Então, se a pressão constante, dP é zero. Então, o que me sobra? Me sobra aqui PdV, ou P ΔV, que é o que a gente acabou de discutir, que é o trabalho, vai ser NR ΔT. Então, eu troco esse P ΔV por NR ΔT. Por que eu estou fazendo isso? Porque nos outros termos já aparece ΔT, e aí eu posso cancelar. Aparece N também, e aí eu posso cancelar. Então, o que me sobra? Me sobra CV igual a CP menos R, que é, limpando aqui, a relação entre calor específico, entre os dois calores específicos de um gás ideal. O calor específico a pressão constante é o calor específico a volume constante mais alguma coisa. Tá? Mais adiante a gente vai discutir o que significa, por que eu tenho esse mais alguma coisa. Tá? Então, como eu sei quanto é que vale o CV, que é F meios de R, eu consigo calcular o CP. Então, se eu sei CV para um gás ideal, eu sei o CP. Tá? Basta saber qual é o tipo de átomo que compõe esse meu gás ideal. Então, aqui, só para a gente terminar, eu quero de novo enfatizar essa diferença, tá? Que não importa qual dos processos eu faço aqui, indo da isoterma azul para a vermelha, aqui eu desenhei a volume constante e a pressão constante, mas eu podia ter qualquer outro processo, né? Podia ter esse processo aqui, podia ter esse processo aqui. O que importa para calcular a diferença de energia é só o ponto inicial e o ponto final. Mais do que isso. Para um gás ideal, eu só preciso saber a temperatura do ponto inicial e a temperatura do ponto final. A diferença de energia só depende da diferença de temperatura, vezes uma constante, que é N vezes o CV. O CV é multiplicado aqui como uma constante, como uma característica do gás ideal que eu estou considerando. Eu tenho 3 tipos de gases ideais, os monoatômicos, os diatômicos e o resto, né, os poliatômicos, que não tem nenhuma nem duas, 3 ou mais moléculas. Então, cada um desses 3 tipos de gases ideais vai ter um CV diferente. É a única coisa que eu preciso saber para calcular o ΔU. Né? Qual é o tipo de molécula e a diferença de temperatura. Nada sobre o processo. Tá? Então, de novo, sempre vai ser CV aqui, não como uma característica do processo, mas como uma característica do gás que a gente está estudando. Um gás ideal monatômico, ele vai ter um CV
que vai ser sempre 3 meios de R. Não importa o que ele faça, ele está lá em equilíbrio, o CV dele continua valendo 3 meios de R, é uma propriedade dele, tá? Assim que entra aqui. Então, não confundir essa expressão com a expressão do calor, onde o Czinho aqui, ele depende do processo, tá? Então, eu preciso dizer aqui de qual processo eu estou falando para saber qual é o calor trocado naquele processo. Tá? Então, essas equações aqui, embora parecidas, elas têm uma diferença fundamental aqui. Bom, então, essas aqui basicamente são todas as informações que a gente vai precisar para o gás ideal. A partir da próxima aula, a gente vai começar a analisar outros processos que esses gases podem sofrer, por exemplo, um processo adiabático, né? Como é que a gente estuda um processo adiabático quando eu não tenho troca de calor? Por que é importante estudar esses processos? Porque o nosso objetivo aqui é um objetivo tecnológico. Eu tenho máquinas que usam calor para funcionar, e essa foi a pergunta que o Carnot se colocou lá nos primórdios da termodinâmica. Existe um limite para quanta energia útil eu posso retirar dessas máquinas, né? Quanto trabalho essas máquinas podem fazer? Então, essas máquinas normalmente vão funcionar com algum tipo de fluido, que a gente chama de fluido operante, que pode ser um gás. A gente vai usar o gás ideal porque é o fluido mais simples possível. E a gente precisa, para analisar o funcionamento dessas máquinas, se elas vão operar em cima de gases, ou seja, vão fazer processos em cima dos gases, eu preciso saber como analisar os processos desses gases. Então, a gente vai estudar um pouco dos processos sobre os gases ideais, antes de passar para estudar o rendimento dessas máquinas e aí chegar finalmente na segunda lei da termodinâmica, que é o que de fato coloca um limite para essas máquinas, tá? Isso ao longo das próximas aulas.